Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu tô com uma pessoa aqui super, super especial. Ele vai contar um pouquinho da história de vida dele. É um menino de ouro. Tá casado hoje, pai de família exemplar, um marido fantástico. Trabalha, reza muito, dá palestras. E ele foi aluno do Galois, entrou no Galois em 2002, e eu tenho uma história para contar para vocês muito interessante. Eu ficava na porta da escola controlando os uniformes dos alunos. E esse menino apareceu, não sabia o nome dele nem nada. Ele apareceu com um short que não fazia parte do uniforme. E aí eu disse para ele que ele não podia entrar, não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque seu short não é do uniforme. Ele saiu calado e foi embora. E aí, depois que os alunos entraram em sala, eu fui em casa tomar banho e, ao voltar, a orientadora me contou que o Pedro, meu filho, estava com dor de cabeça. Claro, fui correndo para ver o Pedro. Quando eu chego lá na sala, o Henrique, daqui a pouco vocês vão ver, o Henrique levantou-se para poder apresentar para o professor, tirar uma dúvida lá na aula. E eu falei, como é que esse menino entrou na escola? Vocês acreditam que ele fez a volta, entrou pelo pré-vestibular e foi dar aula? Olha que coisa mais linda. Mas eu mandei suspendê-lo. Acho que não suspenderam, não, mas eu mandei. E assim eu conheci o Henrique, né, Henrique? Ainda bem que continua esse Obrigada, menino que você admira antes, né? obrigada, Depois Henrique. dessa história, eu te agradeço pelo convite, agradeço o pessoal da produção também. Obrigado pela deferência, pela admiração, pelo carinho e ter certeza que é mútuo isso, já de mais de 20 anos, nossa história, né? 2002, como você bem falou, que eu entrei no colégio. 2004, que eu acho que o nosso vínculo realmente... Foi, Porque 2002 foi essa questão da, foi. da, da bermuda, E foi né? só, né? É, ainda bem, eu acho que eu não É. aprontei tanto assim no Não, colégio, não, não, não. né? Mas eu acho que em 2004 a gente conseguiu reverter essa minha imagem, né? Foi. Não, Ainda bem. não, eu não tinha imagem ruim de você, não. Foi aquele momento ali, aquela circunstância ali pedagógica e Tá pronto, né? certo, tá Depois certo. nós vamos falar desse 2004. Mas primeiro, Henrique, eu gostaria que você fizesse um overview da sua vida, da sua família, dos seus pais, se você já chegou católico, né, praticante, né? Porque muitos são católicos. Se você já chegou no Galois, porque você fez uma diferença muito grande na espiritualidade do Galois, né? Porque Dom Ávila me ajudou. Dom Ávila me ajudou, a gente tinha capela, mas até então era uma coisa passiva. E você é que trouxe a espiritualidade ativa com o Chama Jovem. Então, assim, o Galois espiritualmente passou a ser outra escola depois que você criou o Chama Jovem. Então, assim, eterna gratidão. A gente vai falar disso lá no céu ainda, Com certeza. mas faz um overview É, sobre a sua história. tá ótimo. Dulcinea, assim, de alguma forma, se eu pude minimamente influenciar na história do colégio, eu posso te dizer que o contrário é muito mais verdade, né? O colégio influenciou muito mais na minha história de vida, na minha história como cristão, como católico. Inclusive, a minha esposa atual, a Gabriela, né? Ela também estudou no colégio. Eu acho legal que Você ela conheceu ela comentava. lá? Então, aí agora eu tenho que puxar a sardinha pra lá. Ela falava assim: eu lembro de você tocando na missa e tal. Eu não lembro de você, não, né? Tô brincando, claro que eu lembro dela, menina super linda, né? Mas enfim, nossa história, talvez os passos já começaram ali, né? Uma Uhum. sementinha que Deus já planta, também dos meus maiores amigos, os melhores amigos, né? Padrinhos de casamento dos meus filhos, né? São ex-alunos do colégio, mas mais do que ex-alunos, são pessoas que a gente começou a caminhar, fazer a mesma caminhada de fé, né? Que participaram do Chama desde o seu início, né? Então, sim, o colégio hoje, eu posso dizer, assim, minha lista a minha adega dos meus melhores amigos, só aqueles que eu conheço, o rótulo, né, são ex-alunos do Colégio E que, Galois, né? inclusive, eu encontro com eles lá na Padre Com Pio certeza que eles tocando. tocam lá, exatamente, né? São esses daí mesmo. Pode ter Exatamente. certeza. Toda essa tropa aí, né, são os Aham. meus irmãos de fé, né, que a gente leva a caminhada desde épocas de Galois, né? Então eu também tenho muita gratidão pelo colégio e de modo especial por você pela abertura, né? Como eu estava contando aqui antes, né? Por você ter confiado e entregue a chave, assim, né? A É, chave que não te pertencia entreguei. já, né? Porque Deus te É, entregou ela falando, olha, seja uma administradora,
né? E você, então, confiou ela a meninos, diria, né? Que não tinha nem barba na cara, Nada, nada. né? E era no Então, domingo, né, Igor? era final de Dei a semana, a chave. gente fazia, no dia Entra seguinte tinha aula, a gente trocava as cadeiras. Eu vou contar um pouquinho mais aqui, como você pediu, né? Vou falar da um sua. pouco da minha vida, para Ah, também não ficar muito longa essa parte, mas você dava a chave pra gente e a gente fazia uma bagunça no final de semana inteiro. No dia seguinte tinha aula, segunda-feira. E aí acontecia da gente tirar as cadeiras de uma sala que tinha, sei lá, 50 alunos. No dia seguinte, o professor ela falava, mas só tem 45 cadeiras, tem 5 alunos em pé aqui. E aí vinha o Domingo, seu irmão, né? Me ah, puxava, cadê as cadeiras? Né? Bons tempos, boas recordações que eu tenho, né? Mas tudo isso, assim, é para enaltecer a sua confiança, né? Que você teve naquele menino de 20 anos atrás e que eu tenho certeza que você tem aqui por esses meninos andando aqui pelo corredor com você. Eu vi o carinho que eles têm por você, pelo Paulo, né? Olhando carinho e os outros, respeito, né? carinho e respeito, Vocês, né? vocês sempre também, Eu né? sempre tive, com É. certeza. E um pouquinho de medo, às De vezes, no medo. início, né? Desculpa falar isso. Mas como ela falou aqui, né? Ficava lá na entrada, né? Aí ficava chegando, tipo checklist, assim, até a meia. Falou da bermuda, a bermuda foi de boa. Mas e a meia também, né? Essa meia não tá muito Não, colorida, essa meia o não pode tênis, entrar. o O tênis, tênis. Às vezes vamos até carregar 2 mochilas, assim, né? Com os materiais, a mochila, casa do cinema, não deixa entrar com isso aqui. Vou A levar gente, essa outra aqui, mas tá certíssimo, né? Hoje a é, gente vê o valor que tem, né? Os valores que o colégio indiretamente nos ensina, esse eu acredito que seja um valor indireto, não tá no escopo do ensino do colégio, mas sim um valor de ordem, né? É um valor que a gente trabalha, inclusive, na valor igreja. moral, Questão, né? exatamente, questão humana, É, né? Se eu não tenho ordem, que tipo de profissional que eu vou ser hoje no meu trabalho, né? Como que eu vou me importar, né? Será que eu vou estar com a barba feita, vou estar com a roupa combinando ou não, né? Eu vou com qualquer roupa sem é. prestigiar as pessoas que vão estar comigo, né? Minha esposa diz muito isso. Às vezes ela é dentista e ela fala assim, às vezes o dente arrumado da pessoa, né? Manter ali a higiene bucal e também, né? A estética bucal, na verdade é uma questão de dignidade para o outro, né? Você está respeitando o próximo, né? Dar um sorriso bonito, né? Como não é isso? Então, da Exatamente. mesma forma, a gente também se portar bem perante o outro, né? É uma questão de respeito. Mas Então, vamos eu te lá, agradeço. vai falar da sua família, Vou porque falando então, se der, nós vou vamos conversar voltar. a tarde inteira aqui, Eu viu, gente? só falei do início ali, mas enfim, sim, sou de uma família católica, né? Meus pais, e eu digo assim, a gente tem um berço muito bacana, meus pais sempre trabalharam em grupo jovem, né? Eu, na verdade, era ovelha negra da família, Ah, é? porque eu só gostava de ir à missa. Eu falo assim, eu vou na missa e eu ia na missa aos sábados, que não era a missa dos jovens, que eu achava os jovens muito bagunçados, Isso quando você chegou né? no Galois. Isso Era quando eu cheguei assim. no Galó, exatamente, né? Porque eu sempre tive essa complexão mais fofinha assim, né? Então eu Ah, sempre fui mais tímido, por incrível que pareça, né? Depois eu acho que ali em 2004, quando veio o Chama Jovem, né? Eu me soltei um pouco mais, mas eu sempre fui uma pessoa mais tímida, né? Meu pai até contava, quando ele ia me buscar aos sábados, sempre tinha prova no sábado, né? Ele via o pessoal ficava esperando ali no estacionamento do colégio, e ele via os alunos saindo, sempre um conversando com o outro e tal, e ele ficava triste porque me via sair sozinho. Ele sempre conta essa história, né? E aí ele falava, não, ele rezava, né? Poxa, né, que meu filho encontre um grupo, né? Se solte um pouco mais. E o próprio colégio me deu essa liberdade, né? Você me deu essa liberdade de me soltar, talvez até demais, né? Mas sim, meus pais são católicos, sempre trabalharam na escalada, né? Um movimento que eu já acho que tem mais de 50 anos de história, tradição aqui na Arquidiocese de Brasília, né? Fizeram escalada e eles insistiam sempre eu fazer. Eu faço, meu irmão também participava, minha irmã, que era um pouco mais nova, ainda não estava na idade de grupo jovem, mas eles insistiam. E eu olhava aquilo e falava assim, cara, pessoal doido, né? Que fica cantando umas musiquinhas muito estranhas, que gosta de ir na missa, as missas que levam 1h30 de domingo, aquela bagunça com os jovens. Meu negócio é ir na missa de 7h30, que era a missa dos idosos. Eu adorava, né? Que era em do silêncio, do sábado. sábado à noite. Eu ia Sábado sozinho à na noite. missa, né? Mas, assim, graças a Deus, na minha história eu nunca tive um momento que eu falei, eu já fui, sei lá, né, depravado, ou não me perdi, não perdi minha fé. Isso não, assim, eu não tenho essa história de conversão uma conversão 180 graus, assim, Sim, né? sim. Eu realmente, Foi sendo assim, construída, né? foi Desde sendo que. construído, né? Mas eu estava numa zona muito de conforto ali, né? Porque para mim era cômodo frequentar a missa daquele jeito, né? Aí eu até ajudava às vezes um pouquinho ali o padre, fazia uma leitura e já estava suficiente para mim. Era o que eu tinha como uma vivência de fé naquela época, né? E aí eu comecei a frequentar as missas do colégio. Tá, pois é, porque a capela ficava quase dentro da sua sala, né? Ficava, exatamente, era bem Era próximo. muito É, próximo. E aí você
Por curiosidade, você entrou? É Como que outra foi? coisa, não, é outra coisa bem legal isso. O fato de você ter uma capela dentro do seu colégio, um colégio que supostamente é laico, né, é um diferencial. Eu dou aula de perseverança e eu pergunto aos meus alunos, eu tenho 14 alunos, eu falo com eles. E aí, vocês têm, assim, alguns estudos em escolas católicas e não tem uma capela, principalmente uma capela com a presença do Santíssimo, né? Sim. Tem até lá uma sala de oração, que eles eu diria que é algo, um espaço meio ecumênico, Uhum. né, para a profissão de fé. Mas não tem uma capela, como a gente tinha com aquele quadro Tinha e maravilhoso de tem, Nossa né? Senhora. E tem, Tem. exatamente. Né? Com um quadro maravilhoso de Nossa Senhora das Graças, assim, que te convida, né? É muito receptivo. Você chegar, entrar num ambiente e ver uma senhora, assim, com as mãos abertas, doida para te abraçar, né? Não tem como a pessoa não Eu querer lembro dos entrar. detalhes ali. O carpete que ficava no altar era verde. Era verde e tem os detalhes daquelas duas imagens. Eu não Hum. sei se ainda estão aqui essas imagens. Uma delas foi uma imagem que era Jesus e ele estava com uma mão meio que refletindo assim, e a outra ele estava assim, né? Ah, E eu só sim, vim a sim, descobrir a sim. razão dessa imagem muitos anos depois. É, foi um fato no México, né? Exatamente, É. exatamente isso, né? Ficava Mas aqui muitos anos ficava depois que na eu vim a porta da descobrir. capela e com o sol ela Isso, ela queimou. deu uma Mas eu desbotada. tenho um dentro do meu quarto, no meu quarto. Perfeita aquela imagem, né? É, E maravilhoso. o que mostra também o zelo do colégio não foi à toa, acho que para você não foi aleatório, para mim era uma imagem de Cristo ali, para você sabia da história, É, principalmente por ser bióloga, né? Então o zelo da escola pela vida, o valor da vida, né? é. De sempre ser trabalhado isso. Mas eu participava, ia às missas, mas Quem que era assim, o sacerdote do o Marconi? primeiro foi Dom Marconi, depois foi o padre Cícero, por pouco tempo. Cícero? Cícero, não era o Cícero, Cícero, o Cícero. que tá por aí Eu vou até fazer, hoje. essa eu vou fazer essa é muito legal disso, né? Porque também às sextas-feiras a gente cantava o hino, O hino, né? E fazia uma oração. E com frequência, agora não lembro se era sexta no final do horário ou se era no no início, final do horário, no o final. Mas hino. era assim, o Cícero falava, então, ele falava bem assim, então vamos rezar um Pai Nosso. Ave Maria, cheia de graça. Aí todo mundo começava a rir, ele ficava bravo. Menino, por que você tá rindo? Eu, Cícero, você falou que ia rezar um Pai Nosso e tá rezando uma Ave Maria. Ele, mas eu tô rezando, isso que importa. Então, toque aí sua oração, seja feliz. Né? Mas era muito legal, Era assim, muito esses legal. momentos eram muito descontraídos, assim, né? A gente realmente tinha muita liberdade, assim, Não, no ele dava colégio, aula né? de catequese. Dava. Vocês falavam assim, Cícero, tá errado. Tá errado. Eu lembro, não, mas peraí, eu lembro dessa. Essa foi o embate, né? Porque ele falava que Cristo não era judeu. Eu falo assim, não, mas peraí, cara, como não? Não, Cristo, não é judeu, Cristo é cristão. Eu falo, veja bem, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas até essas histórias, assim, é gostoso. Eu lembro Gostoso. isso com... O Cícero fez parte, sim, do meu caminho de conversão também, né? Assim, eu volto a dizer, eu não tive essa... Não foi disruptivo. Eu era uma pessoa e de repente eu virei outra. Não é isso. Mas de fato, chegar num colégio que tem a capela ali, você começa a pensar aquela história que a gente fala, poxa, o que custa eu passar aqui? Não me custa, até porque eu passava do lado. O que custa um ato de piedade? É um gesto de piedade você estar do lado de uma capela, fazer o sinal da cruz quando você passa, que você sabe que ali tem a presença do Santíssimo. Ou melhor ainda, quem sabe passar e dar um oi, Senhor Jesus, sou eu aqui, né? Melhor ainda, quem sabe você dedicar ali 10, 15 minutinhos de oração. Lembro que ficava também um violãozinho sempre No disponível canto, ali, é. né? E isso tudo vai te instigando, talvez assim, era como se fosse um vulcão que estava ali paradinho, né? Não é? E em um momento ele entrou em erupção, né? Então eu acho que foi instigando na minha fé esse serviço ao próximo, né? Porque a gente via nas missas, eu falei do Padre Cícero, depois veio o Padre Marco, que era Marco do. do Veio primeiro o Padre Federico. Federico, eu lembro dele Padre também, que era um Federico. carequinha também. Tinha pouco cabelo, agora ele tá E careca. depois Ele tá em Cancún. Ah, é? É, imenso, Isso, né? ele mesmo. Aham, Padre Né? Eu Federico. peguei essa fase dele também. E depois o Padre Marco, que Padre foi Marco. com quem a gente teve mais tempo. Inclusive, a sua abertura do colégio, na época, aos legionários, trouxe algo muito rico. Porque um padre, a gente sabe que é difícil ele dispor de tempo. Assim, e o Padre Marco, eu acho que ele já ficava até muito tempo. Ele não era um padre que vinha celebrar missa só. Ele estava lá para confissão, ele estava lá, às vezes, transitando pelo colégio, que é algo muito peculiar. Né? Você vê um padre andando pelo colégio com a roupa de padre, né? É algo assim,
te instiga, assim, pelo menos é aquela sementinha que fica, né, talvez fica te consumindo. Poxa, por que eu não vou conversar com o padre, né? Já que eu tenho também aqui, na época tem psicólogo, tinha até fisioterapeuta, que era a filha da Da Cida, Cida, tinha né? dentista. Dentista, né? Da dentista também. Pô, e tem padre. Cara, por que eu vou no dentista e não vou ao padre? Né? Tinha médico. Tinha médico também, exatamente. Né? Médico, Dentista, fisioterapeuta, tinha tudo. Salão de mas... beleza? Até hoje, né? Não, Não, o menino saiu foi pro Canadá. Restaurante, é verdade. Mas, enfim, tudo isso vai te instigando, né? E o padre, eu estava falando da disponibilidade do padre, a gente sabe que, infelizmente, por uma questão de tempo, o padre não consegue estar 100% à disposição de um colégio, principalmente são muitas almas, mas ele também tem a paróquia, ele tem a vida dele, né? Só que eu lembro que na época, quando você deu essa abertura para o Reino Cristo, eles trouxeram alguns, acredito que sejam consagrados que se fale, né? Porque para as mulheres são consagradas. E eu lembro que era o Rafael, ele era carioca. E aí ele começou com a ideia de fazer missões. Fazer missões. Fazer missões aí em Jacuecanga. Isso é legal, Eu, cara, fazer missões. Que isso, meu irmão? Pra que... Não, e na minha cabeça eu ainda pensava assim, de forma muito objetiva, né? Poxa, pra que eu vou longe fazer missões? Tem lugares aqui que precisam. Não, mas vamos, enfim, organizar uma viagem, uma primeira viagem das missões. E você foi pra onde? No segundo ano, Jacuecanga. Jacuecanga, no Rio. Foram 2 ônibus do Cineia. Foi Gente, eu era muito doida. O Vini foi, o Túlio foi, né? Esse Meus pessoal filhos foram? Porque o Rafa fez uma missão. O Rafa eu acho que estava nessa, o Pedro não. Não, o Rafa eu acho que estava nessa. Tenho quase certeza que o Rafa estava nessa, né? E aí foi no meu segundo ano. E daí começou um pouco um start a mais, assim, o serviço ao próximo instiga na gente, poxa, Deus me deu esse dom, né? Quer dizer, eu tenho isso, talvez eu só não estava sabendo explorar um pouco, né? Mas vendo outros colegas, né, numa primeira casa que você vai fazer a abordagem ali, você fica meio, né, não sei o que falar, fala você primeiro, né, mas depois você vai se soltando, as missões vão te instigando a isso, e as músicas também que a gente tocava, o fato da gente, depois, todos os dias à noite, compartilhava, assim, contava a história, poxa, eu fui numa casa tal, né, passei por essa dificuldade, o outro compartilhava a história dele, né, era muito rico, muito engrandecedor, e o colégio me possibilitou isso, né, então a gente voltou renovado das missões. Eu acho que as missões foi o primeiro, se você quer saber assim, o chama começou, foi do nada? Não tem do nada para Deus, né? Eu acho que ele vai construindo ali, foi jogando as sementes, né? E elas foram caindo assim em terreno fértil, no coração de cada um daqueles jovens que fizeram as missões, né? E aí a gente começou a bombar as missas. As missas, depois disso, já não eram mais o que... Muita gente, não sei se você lembra disso, né? Ia pro final da missa só para pegar o carimbinho para poder chegar atrasado, né? E tal. A missa passou de um momento ali para você, sei lá, ganhar 10, 15 minutos de intervalo, para ser de fato um momento especial de encontro com Cristo dentro da escola. Assim como você estava contando há pouco do VA, né, que essa oportunidade que os jovens e crianças têm de brincar, também sair um pouco, tirar um pouco a bunda da cadeira, né, e poderem ser ativos, né, também dentro da escola a gente encontrou uma oportunidade de encontrar a Deus. Né? E a missa foi, aí a gente começou com o seu aval também, né? Às vezes eu lembro que você chegava lá e falava, nossa, isso daqui tá tão bonito, vamos fazer uma adoração. Aí a gente, beleza. E aí ficava os 3 horários que tinha depois fazendo a adoração. Era muito bom isso. Né? E também na cabeça do jovem tem aquele, beleza, então não vamos pra aula e tal. Mas, cara, estavam ali com Cristo, né? E de fato entregues. E o mais importante, através dessa entrega que cada um foi dando para a missa, pensando, cada um com o seu toque. A Mari também foi uma pessoa muito importante na missa, o fato dela cantar, eu tocava com ela, né? A missa foi ficando de fato mais bonita, mais solene. Eu acho que a gente trouxe um pouco mais de solenidade, aquelas que o Cícero trazia para todas as missas. Eu lembro até hoje, eu falei isso para a Malu não acreditou. Falei, Malu, você lembra de uma missa que o Cícero contratou um carneiro, um cabrito, uma ovelha? Essa eu não lembro, não. Nossa, eu lembro até hoje. No ato do ofertório, então, ofertamos a Bíblia. Era 30 minutos de ofertório. Porque todos os alunos do Galá participavam do ofertório, né? Então, ofertamos a Bíblia, aí entravam com a Bíblia. Ofertamos o vinho. Aonde que é isso? No Galá do Cineia. Na quadra? Na quadra, nas missas especiais. Então ofertamos a ovelha. Aí entra uma ovelha, assim, algo que ninguém esperava. E eu lembro que foi uma paranauê para guardar essa ovelha lá, porque ela fazia cocô, e enfim, foi muito difícil. Ele insistia nessa ovelha.
Não, o negócio era tão E alto quem que era nível o nas padre, missas, gente, pra você não lembro. Mas essas missas especiais, geralmente você convidava era Dom Marconi. Eu cansei de Não, Dom ver Marco, eu convidava bispo. Dom Ávila rezou muito Dom lá. Ávila, é verdade, é Dom verdade. Ávila. Vou falar de uma missa, voltando um pouquinho aqui, eu falei do meu segundo ano, vou falar de uma missa muito especial no colégio. Foi a missa de Nossa Senhora das Graças, que eu lembro até hoje, caiu no dia de Nossa Senhora das Graças, mas não era final de semana, 27 de e novembro. aí e foi no horário então você falou assim, quem quiser pode ir à missa, quem não quiser pode ficar em sala de aula, né? E aí eu fui à missa, e eu lembro até hoje, foi o padre que chama Padre Paulo Bosco, e ele falou de um negócio muito legal nessa homilia, isso me marcou. Ele falou assim: vocês jovens têm a responsabilidade de serem flashes na vida das pessoas, que trazem um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de amor. E aquilo talvez ficou, como eu te falei, encapsulado ali, cara, flash, mas eu sou tão tímido, eu não sei falar, eu não, né, eu sou gago, não sou gago, mas dando exemplo de Moisés, poxa, eu tenho minhas tantas limitações, né? Eu era muito tímido por ser gordinho e tal, então eu ficava bem assim, né? Nossa, não é, ele não tá falando isso para mim, né? E aí, desenvolvendo essas missas já do segundo ano, né, trazendo mais solenidade, né, a devida piedade que o ato merece, né, com a presença do padre ali por mais tempo, depois da missa a gente achava um barato assim fazer lista de confissão, e aí eu lembro que às vezes assim, uma Era pessoa tudo falava, manual, nossa, né? meu amigo que nos confessa desde a primeira comunhão, ele nos confessa, ele quer se confessar, né, e a gente, sabe aquela comemoração, o gostinho que a gente tem de sermos meros instrumentos da graça atuando de Deus na conversão das pessoas, no colégio a gente conseguiu ter isso. Né? Então foi uma porta aberta que deu pra gente uma satisfação. E era muito instantânea, né? Você chegar e falar para um amigo que está envolvido com drogas, né? Falar, olha, tem a missa. Você vê ele chegando ali, mesmo que atrasado, eu estava ali tocando, como eu estava no... Eu conseguia ver todos que entravam, né? Porque a gente tocava do lado do altar. Então, ver a pessoa entrando ali na missa e falar, pô, que legal, né? Ele veio, né? Depois, a pessoa se confessando com o padre dentro do próprio colégio, depois a pessoa participando de uma adoração dentro do próprio colégio, né? Isso tudo, assim, fez florescer na gente um sentimento de responsabilidade pelo apostolado, né? E não tem lugar melhor, porque eles são as pessoas com quem eu convivo mais tempo, né? Eu ficava mais tempo em sala de aula do que com os meus pais, né? Vocês Mais tempo ficavam com o os dia meus inteiro irmãos, na praticamente o escola. dia inteiro, porque à tarde tinha É monitoria, isso. Então, assim, almoçava no colégio. Então, nada melhor do que com aqueles que são os mais próximos, né? Eu não preciso ir longe, como diz São José Maria Escrivá, né? A gente não precisa fazer grandes coisas, né? Transformar a minha rotina ordinária, acordar, tomar café, né? Transformar isso em um ato heróico, né? De apostolado. Então, Exatamente. enxergar no outro, na necessidade do outro, né? Talvez um convite para conversão, um convite para ouvir algo que talvez a pessoa não ouvia, E aí a né? amizade então cresceu, né? Aí você já não Nossa estava senhora, sozinho mais não. não, nunca estive sozinho, nunca. A gente sempre foi uma pequena ganguezinha ali com essa missão. Inclusive, você vai lembrar, a Mari, ela usava, a gente era, às vezes até um pouco, quem olhava pra gente achava estranho, né? Que a gente usava umas bandanas Me escrito lembro. Exército de Deus, assim, e era bandana do Exército, e a gente, assim, era um negócio, realmente, era uma missão que a gente trouxe para nós, assim, devemos levar Cristo para essa pessoa. Como devemos fazer isso? Qual que é o nosso mote aqui? Sabe, como que a gente vai fazer? E a gente descobriu, a palavra que é o que o chama né? E o que hoje os meninos do Recomeçar e do Renascer são o entusiasmo. É o Henrique, entusiasmo de levar a palavra de você Deus. começou falando em Cineia, deixa eu comentar a palavra de Deus aqui dentro. Foi você que fez isso? Porque teve alguma pessoa também que falou isso. Não, Não isso foi aí você foi. não, Não, né? ele chamava Pedro, esse menino que fez isso para você. Ele era da minha sala, ele era evangélico. Muito bom. Que, inclusive, um Hum, cara muito inteligente, formou em Direito na UNB e hoje está com uma igreja evangélica. Ainda não tive oportunidade, chama Vértice. Fica na W3 Sul ali. É um cara muito bom. então Eu acho que ele continuou levando a palavra de Deus. continuou levando a palavra de Deus da forma dele, com o carisma dele, com a fé dele, né? Continuou, é uma pessoa extraordinária. E como é que foi o insight do grupo? Como é que foi? Porque eu não tinha a menor ideia de como é que era o grupo. Então, a Porque na gente. época tinha quais grupos aqui em Brasília? Era o O forte famoso. sempre foi os três grupos mais fortes de Brasília, pelo menos Brasília era central. Escalada é o mais É, tradicional, que já está aqui há mais tempo, é apoiado pela arquidiocese,
né? Vem Segme, aqui na área central de Sim. Brasília, e em volta tem, por exemplo, EJOC, EJOCSTAR, Não, mas na época era Sim, Segme e Escalada, Segme né? vem escalado. O Vem também era sempre foi Ah, o muito forte, só que o Vem. Vem era Aham. para meninos menores, né? Mas também sempre teve uma pegada bem forte aqui em Brasília. Tá, e aí como é que surgiu a ideia de fazer um grupo de Então, jovens? né, sabe aquela sensação quando a gente sobe na montanha com Cristo assim e fala, meu Deus, né? E tem aquela imagem de Deus, né, de forma tão translúcida e fala, nossa, é muito bom estar aqui, né? Eu quero voltar. E era essa sensação que a gente cultivava nas missas. Era um negócio, não era, juro pra você, não era porque a aula seguinte da missa era a aula do Feitosa, que era uma vez na semana só, tadinho, acho que por muitos anos eu não ouvi a aula do Feitosa, mas não era por isso, mas era porque de fato era muito agradável estar ali. Inclusive, você já me falou isso uma vez, depois que eu saí do colégio, você falou assim, uma das coisas que mais me impressionam é que vocês estão aqui de segunda a sexta estudando, de 7h10 da manhã até 12h45, depois eu ainda fico aqui à tarde para monitoria, sábado vocês vêm fazer prova, e depois do sábado vocês almoçam juntos e ainda voltam para o colégio, que não era a parte obrigatória, que era quando a gente tinha o nosso encontro. Então isso te impressionava. E eu digo, é muito bom estar aqui, claro, quando eu falo isso eu falo das pessoas, mas o colégio nos trazia essa mesma sensação, né? Então até você já tinha cogitado, vamos fazer o chama em outro lugar, vamos fazer o chama num lugar que tenha mais estrutura, porque a gente tomava banho no banheiro dos funcionários. Lá atrás, um banheirinho, não era? Era Não tinha o banheiro pessoal nenhum. tomava banho em 3 minutos, assim, tava lá ensaboando e tava o pessoal da equipe de trabalho bombril ali batendo na porta. E tudo isso, né, foi bom. Tudo isso foi bom. Assim, a gente precisava disso, né, para criar esse amor ao colégio. Cara, que aluno que não gostava de contar, eu dormi no colégio, sabe? Eu dormi no colégio. Gente, você me lembrou agora, eu ficava numa angústia tão grande, que eram 2 chuveiros que vocês tinham, não era? E era um negócio assim, até de madrugada o chuveiro ficava funcionando, não sei como não quebrava, porque de madrugada a equipe de trabalho tomava banho, né? A gente até melhorou um pouco, depois a gente teve uns encontros que a gente trouxe uns boxes no Galoá, desse Galoá aqui, a gente já trouxe uns boxes para tomar banho, teve assim, um pouco mais de dignidade, mas... a gente, Dominguinho já cuidava dessa parte, Domingo né? já sempre... Contragosto, mas era. Isso, exatamente. Mas... a sensação era essa, né? É muito bom estar aqui. Meu Deus, a gente não quer sair. Eu não quero deixar de estar com esses meus aqui, né? Que são os nossos amigos, irmãos em Cristo, com o padre, com essa aqui, né, nessa capela, assim, o gosto que a gente tinha pelo colégio, pela estrutura, por aquele quadro de Nossa Senhora, né? Pelo que ele representa, óbvio, pelo que representava aquele quadro da imagem de Jesus, né? Tudo isso nos trazia muito prazer, assim, era essa sensação, né? E aí a gente falou, olha, precisamos de algo a mais, né? E o que era esse algo a mais? Né? E aí Nossa Senhora nos presenteou com um presente, aí para não ficar também dando spoiler aqui do retiro, ela nos presenteou, né? E esse presente ele mostrou, assim, de forma muito transparente, né? E não foi imediato, não foi assim, eu ganhei o presente e um dia depois já estava, né? Mas eu acho que mostrou, assim como mostrou para São José Maria Escrivá, quando ele viu aquelas pegadas na neve, né, qual que era a vocação, o apostolado que ele precisava tocar, mostrou para aqueles jovens do colégio de 2002, naquela época, 2004, que foi o retiro, mostrou qual que era a missão, que era mais. Era mais. Não foi assim de primeiro, faça o Chama Jovem e façamos um encontro. Tanto é que não tinha nome. Foi Depois mais, vocês inventaram, né? Teve vários nomes, passou por vários nomes. E aí, primeiro, começamos com, já que é bom estarmos aqui, vamos estar mais aqui. Então a gente pensou num grupo jovem, um grupo mesmo, cara, vamos se encontrar e vamos, como o pessoal do Pedro fazia, o Pedro que eu te contei o evangelho, fazia de se encontrar e celebrar a palavra ali. Era muito bonito vê-los assim, né? Vamos tentar fazer isso. Eu lembro que foi numa sexta-feira. Aí a gente divulgou, você dava liberdade, a gente divulgava no som lá do colégio, né? Então vai ter hoje o primeiro, não tinha nome, né? Primeiro encontro, acho que o primeiro nome que a gente deu foi Jupique. Tinha Jovens Unidos para Cristo. Era algo do tipo. Eu ainda tenho, próxima vez, desculpa, eu não vim programar, se tiver uma próxima vez, eu te trago, eu tenho uma pastinha bem bonitinha assim, com... Por exemplo, a primeira ficha de inscrição que a gente recebeu, como que era a ficha de inscrição? A gente era tão econômico que na época, não sei se ainda tá aqui, era o Carlos, lá da gráfica, o colégio tinha uma gráfica. Remilson tá aí. Remilson também.
E aí era meia página de uma folha A4, a inscrição. Já a pessoa escrevia o nome e já faltava espaço, assim, né? Mas eu tenho tudo isso documentado, assim, depois eu trago também. Era tão antigo do Cine que eu tenho disquete. Assim, esse daí já perdeu já, né? Mas na época a gente trazia o disquete, entregava aqui na Grava, o Carlos, o Remilson, né? Ó, imprime aqui que a gente vai usar isso aqui no retiro, né? Enfim, o primeiro foi, vai ter o primeiro encontro, vai ser essa sexta-feira. Eu não me recordo muito bem o horário, não sei se era 2h30 da tarde ou 4h30 da tarde, era algo do tipo, né? E eu lembro que foram 3 pessoas nesse primeiro. Eu, o Bruno, que foi de Piedade, o Bruno, amigão, foi o que toca baixo lá, né? E uma outra pessoa que apareceu aleatória lá pra ver de qual era, assim, né? Entusiasta. E aí a gente viu, cara, eu acho que também no Gente, eu plano de lembro Deus. disso, parece que foi ontem. Era assim, Eu ainda Cineia, era perguntei muito quantos bom. que foram. 3. Mas, Cineia, a gente tem, como jovem, eu acho que o jovem tem muito essa capacidade de plasticidade. E na fé a gente precisa disso, né? Saber até onde é o meu plano e até onde é o plano de Deus. Eu acho que ficou muito claro nisso. Talvez a gente poderia pensar assim, não, mas Deus quer que a gente insista. Talvez seria isso. Mas em oração a gente consegue ter muita lucidez para falar assim, qual é a vontade de Deus? Né? A gente falou agora há pouco também, por exemplo, das lives do Frei Gilson. Quando ele começou, ele queria fazer só para ele. Ele era uma pessoa tímida. E ele contou isso no podcast dele lá do Brasil Paralelo, ele queria fazer algo que seria só para ele. E Deus falou no coração dele, não, você tem que divulgar isso. Você tem que convidar outras pessoas para rezarem com você nesse horário. Né? E assim começa o projeto, que é o projeto de Deus. Então a gente teve ali, em oração, espera, não é assim. Não é uma reunião de sexta-feira que a gente vai debater a palavra que Deus quer. Deus quer algo diferente. E aí sim, o algo diferente foi, antes da gente fazer as reuniões, a gente tem que convidar as pessoas de uma forma mais atrativa. E não tem forma mais atrativa para o jovem do que um retiro. Do que passar 3 dias seguidos, né, com uma entrega total, com VIMP, que a gente chama, né, que é Vive Intensamente, Momento Presente, né, com entrega, por exemplo, de aparelho celular, que na época não era tão comum. Né? Imagina hoje em dia você pedir para um jovem ficar 3 dias sem rede social, né? Longe de ser um retiro de silêncio isso, mas para o jovem já é muito difícil. Mas a gente viu esse caminho, né? Enxergamos esse caminho, e aí começamos com a ajuda, na época do Luciano Peters, o Renato, era o Renato Pulmão, a Aline Gonzaga, foram os 3 principais. Por quê? A gente tinha acabado de fazer um retiro lá da Nossa Senhora das Dores, do Cruzeiro Velho, que era o retiro que eles organizavam. Né? Luciano. O Luciano, exatamente. Luciano era professor da Fazenda. Isso, exatamente. Depois, porque nessa época, em 2004, ele ainda não era professor do Galois. Não? Não era, certeza. Ah, tá. Né? Depois ele virou professor do Galois. Mas o Luciano Peters, que é o irmão do Padre Eduardo que Peters. foi muito tempo o reitor, né? Isso. Aí a gente fez esse retiro e falou assim, inclusive foi nesse retiro que Nossa Senhora deu um presente pra gente, e falou assim, olha, talvez seja isso, né? E o que é bom a gente repete, né? Então a gente foi lá e falou, olha, a gente queria fazer o mesmo retiro, porque foi muito bom isso. E de fato, assim, se você for fazer os retiros de Brasília, você vai ver que cada um tem sua peculiaridade, mas eles são muito parecidos. E a gente pegou esse retiro lá da Nossa Senhora das Dores e falamos, olha, o que é muito bom nesse retiro? Esses momentos foram excelentes. Escalada, o que é muito bom na escalada? Esses momentos foram, né, cruciais. Segue-me. Na época eu já tinha feito o Segue-me da São Francisco de Assis, foi excelente. Né? Já tinha feito o Sim, que é um retiro da Vila Planalto, que foi muito bom também. Então, assim, a gente trouxe um pouquinho de cada um daquilo que era muito bom. Não precisava reinventar a roda. Tem, talvez, uma outra coisa que é a cara do Chama. Mas a cara do Chama, ela não se deu nos momentos. Os momentos, alguns, são peculiaridades nossas mesmo. E aqui não tem por que falar, porque eu vou dar spoiler aí para você que um dia ainda vai fazer. Né? Mas o que era realmente a cara do encontro era esse entusiasmo. E a forma como a gente lidava na coordenação. Então, por exemplo, um coordenador de chama, você não vai vê-lo com uma pastinha. Era algo que, não vou falar o nome do retiro, mas a maioria que hoje é renascer, recomeçar? Renascer e recomeçar. Tem os dois? Retiros, os dois. São 2 retiros, né? Um que seria o chaminha e outro que seria o chama. Tá. Né? E aí o coordenador, ele ficava assim, agora, gente, nós vamos para... Né? E ele era mais ou menos um seguidor de roteiro.
E a gente não queria isso. Cara, o coordenador do encontro, ele tem que viver aquele momento e tem que sair do coração dele. E aí, isso que eu falo, né? Esse é o grande diferencial do encontro, que na verdade forja homens e mulheres. Por quê? Eu posso falar para vocês, e isso é unânime, todo mundo que teve a oportunidade de coordenar um Chama, ou Renascer, ou Recomeçar, hoje são homens e mulheres totalmente diferentes. São pessoas que se destacam, por quê? Porque aprenderam a liderança. Porque para você ser um seguidor de roteiro, é fácil, é só você ler ali e agora controlar tempo. Ah, acabou aqui essa atividade, agora vamos almoçar, acabou o almoço e tal. O coordenador do encontro, ele é um cara que ele tem que ter todo o jeito de, caramba, esse momento tá muito bom. Mas mas vai ter almoço, depois a gente come rapidinho, encurta isso aqui, ganha ali, né? Ele é um cara que ele tem que ter naquela hora toda a sagacidade, porque a responsabilidade, diferente de outros encontros, como a gente começou muito do zero, a gente não tinha adultos. Os 4 adultos que participaram Era você, Bruno? 5, minto, cometi um erro aqui. Os 5 adultos, que não era adulto de cinema, eu era um adolescente, eu tinha 17 anos. Os 5 adultos que participaram do primeiro Chama foram, fora o padre, né? Meus pais, os pais do Bruno, que trabalharam no encontro sem o Bruno saber. Eu me lembro até hoje, a tia falou assim, Henrique, o Bruninho, ele não dorme sem um chazinho de camomila. Aí ela tinha feito um chazinho assim, leva lá pro Bruninho, por favor. Eu falei, tia, se eu levo esse chá aqui pra ele vai saber que a senhora tá aqui. Era segredo, né? A gente ia revelar o pai surpresa depois. Coisa que tem também, por exemplo, não tô falando aqui, né? Mas o pai surpresa, ele tem em todos os outros. Na escalada teve isso também. Eu aprendi e falei, pô, isso é legal. Vamos copiar. Né? Vale a pena, é algo muito bom. Né? E o quinto era a tia Eliette. Não sei se você lembra dela. Lembro. E eu me lembro até hoje muito cadê bem. Ela, hein? Ela virou professora. Eu realmente perdi um pouco o contato com ela. Mesmo, né? Ela estava presente. Mas foi ela, mãe da Fernandinha do Arthur. E eu me lembro até hoje como que chegou a tia Eliette pra mim. Foi o Cícero, ele veio com uma sacolinha assim da Boticário. Tava escrito assim, Dona Eliette, que o Cícero chamava todo mundo de Dona. Dona. E aí, Dona Eliette, o número dela, assim, né? Aí ele me entregou. Eram as lembrancinhas. Porque no Retiro não ia ter lembrancinhas, porque a gente não teria quem fizesse as lembrancinhas, não tinha equipe. A equipe do primeiro Chama tinha 37 pessoas. Não tinha equipe para fazer lembrancinhas. Então eu falei, cara, já tinha... Abri mão já, não vai ter lembrancinhas e ponto. Né? Aí, 2 semanas antes do encontro, chegou o Cícero na minha sala e me entregou. Dona Eliette. Aí eu peguei, vou ligar de consideração. Eu abri a sacolinha do Boticário, eu vi que eram lembrancinhas de retiro. Eu vou ligar de consideração, mas eu imaginei que ela iria cobrar para fazer. Eu falei, Dona Eliette, tudo bem, recebi aqui, muito obrigado e tal. Aí ela falou, mas você não vai querer? Eu falei, não, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ela falou, não, mas eu tô te oferecendo fazer isso para você. Eu falei, opa! Né? Aí foi diferente. Eu disse, né, na época a gente não tinha cartão de crédito e tal, era dinheiro, moeda. Eu lembro até hoje. Eu contei, tinha, sei lá, R$70 com várias moedinhas lá que tinha sobrado. Eu falei, mas a gente tem tanto. Ela, não, vamos dar um jeito. Aí a gente foi na ABC, lá no SIG. Ela falou, vou precisar, eu lembro, eu nunca tinha ouvido falar EVA. Eu falei, nossa, pra que tudo isso, né? Pensando, ai meu Deus, será que foi uma boa escolha? Né? E aí fomos conversar com o dono, porque tinha dado, sei lá, X reais a conta, e a gente tinha R$70. Explicamos, né? Pra você ver como Deus vai abrindo os caminhos, né? Explicamos, e aí ele falou, quanto você tem? Tanto? Não tem problema, é só isso aqui mesmo, pode levar. Deus. Aí são aquelas formas que você fala assim, cara, Deus tá aqui, né? Deus colocou a digital dele aqui já. Né? Não é humano, mas isso já sobrepôs o plano. Nessa época eles atendiam o Galois. Talvez foi por isso eu não sabia. Né? Pra você ver assim, eu não sabia. A gente fez as coisas também tão... Eles eram amigos foi nossos. Tudo tão rápido. Outra coisa, por exemplo, lembro até hoje, eu não vou lembrar o nome da gráfica, mas a gente não ia ter livrinho de cantos. Sim. Né? E aí fomos numa gráfica, é a mesma história, também tinha um pouquinho de dinheiro ali. Falei, é isso aqui. Aí eu lembro Batalha, o nome do seu... Batalha, eu só lembro disso. Eu não lembro de qual gráfica. Eu não lembro se foi você que me indicou e a gente foi lá. Você atendia e aí também, então por isso. Aí ele olhou assim e falou, pobre coitado, né? Assim, não, deixa que eu vou fazer. E eu digo, o livro do primeiro Chama, eu tenho até hoje com muito carinho. Ele foi um dos livros mais bonitos que a gente teve, assim, a parte gráfica dele, a capa dura, bem bonitinho, assim, né? E Deus foi mais uma vez mostrando, olha, fica tranquilo, meu menino, né? Fica tranquilo, né? Porque isso aqui não é de vocês. Né? Eu já tomo de conta, isso é obra minha, essa é minha vontade, né? Então,
Deus foi dando esses pequenos sinais. Eu acho que assim, é bom a gente tem que confiar, tem que ter esperança, né? E temos que esperançar também, né? Que é fazer a nossa parte, agir, né? Para que a esperança possa realmente se materializar. Mas é bom porque às vezes Deus dava uns. Abria um pouquinho o livro assim e falava: olha, você tá em dúvida se vai dar certo? Olha aqui um pouquinho, né? E a gente vai falar: opa, né? Isso vai Henrique, ser legal. quantos alunos fizeram o Chama da primeira vez? 78. Isso tudo? Isso. A primeira inscrição 37 foi. trabalhando e 37 78 trabalhando. fazendo? Eu tenho essa lista também. Depois um dia eu te passo. Nossa! O primeiro que fez a inscrição foi o Bruno também, de consideração, né? Porque demorou muito tempo pra gente O receber a Bruno primeira. não participou? O Bruno fez, Participou ele não como? trabalhou, Tá. né? Mas demorou muito tempo do Cineia pra gente ter a primeira inscrição. A gente divulgava na missa. E aí, entre essas dúvidas, não, será que era isso mesmo? Será que a gente errou de novo? E Deus vai dando esses sinais assim, né? Não, fica tranquilo, tá comigo, né? Aqui pro futuro, você trabalha com esperança. Eu acho que esse ano, o jubileu, né? É muito especial pra gente, porque é um ano de total esperança naquilo que há de vir, né? O presente a gente olhava com muito entusiasmo, né? E era esse assim, para mim, é a grande palavra do Chama, né? Era entusiasmo. A forma como a gente passava para os outros, transmitia a ideia, eu acho que era muito aquilo que os antigos cristãos olhavam e falavam assim, nossa, olha como eles se cumprimentam, olha como eles se tratam, né? O que será que eles têm demais, Nossa, assim? vocês eram Talvez... completos, vocês estudavam, não eram negligentes nos Não estudos, mesmo, não mesmo. né? Não tinha insubordinação, não tinha problema nenhum. Não. Vocês ficavam na escola domingo, tranquilo, a gente não preocupava. Isso. A gente só fazia uma baguncinha, mas assim, a bagunça de dia jovem, né? Mas vamos mudar de assunto, Vamos, você porque que manda. senão a gente não para. Você saiu do Galois, fez vestibular na UNB, passou para Direito. Não. Eu saí do Galois e vim trabalhar no Galois. Você esqueceu disso? Foi uma parte legal da minha vida. Não me lembro. Você trabalhou no Galois? Trabalhei Fazendo ano. o quê? Eu era bedel e era muito bom. Era muito bom do cinema. Sério? Sério? Nossa, Você era bedel? Eu pegava o carômetro, eu decorava o nome e sobrenome das Você cuidava de quem? Que série? Eu era com a Damiana. Lembra da Damiana? Lembro, da Damiana. Segundo ano. Então já tinha um prédio novo. novo. Na 902, Sim. no último andar. Tá. Não, no meio. No meio. Com a Damiana no segundo ano. Exatamente. A Nara ficava... Não, a Nara tinha vindo pra cá já. Porque a Nara já era pré-vestibular. Nesse ano de 2005 veio pra cá o pessoal. Né? Mas era um barato. Um ano você trabalhou como bedel. Porque foi um momento necessário. Assim, o Chama foi em setembro, desculpa. Foi em setembro de 2004. Né? Foi muito pouco tempo para as coisas se consolidarem, assim, sabe? Eu acho que precisava ainda. E você viu isso, você deu essa abertura, inclusive, né? E aí eu lembro até hoje, assim, eu fazia uma carteira de trabalho para ir trabalhar no Galois. Que legal. Mas vamos continuar. E aí, quando você passou no vestibular? Aí eu fiz vestibular para o CEUB, direito no CEUB, no mesmo ano. Tá. Então eu estudava à noite e trabalhava no Galois de manhã e de tarde. Tá. Né? Tá. E meu trabalho era muito bom, eu achava o máximo, assim, porque de manhã eu era bedel, eu adorava conhecer todos os alunos, e aí fazia, né, convidava, ia conhecendo um pouco mais a fundo, assim, a história e realidade de cada um deles, né, e à tarde eram as coisas da pastoral, que você me deixava ali para tratar das coisas da pastoral, que na época, eu não sei se ainda existe hoje, é DEPG, ainda. Departamento Espiritual Pastoral Galois. Até né, hoje. Achava o máximo, assim, tinha salinha, né, era um barato. E aí foi a oportunidade da gente ampliar, então daí a gente viu a necessidade de... Você mesmo vira e fala assim, e meus meninos? Eu vejo que trabalho. E que meninos, né? Os menores. Aí a gente criou o Chaminha. Chaminha. Né? Depois ainda veio o Faísca. É mesmo, tinha o Faísca. Para que idade? Sexto e sétimo? Sexto e sétimo, exatamente. Faísca. Foi depois. Mas o Chaminha já foi logo em seguida. Foi. Em 2005. Foi. Né? O primeiro Chaminha. Foi no primeiro semestre de 2005. Por essa necessidade. E os meus meninos? Aí, vamos olhar para todos. Né? Aqui a gente é igual o Papa, assim. A gente evangeliza todos. E aí você falou assim, nós vamos fazer o Chama Pai. O Chama Paz, ele veio mais depois do terceiro, a ideia. Né? Porque aí a gente, sim, já tinha um grupo de pais consolidados. Né? Porque até... segundo, terceiro, quarto, que a gente chama, foi assim, tadinho. Era tio Carlinhos, que era da Casa do Pão, tia Raquel, a esposa dele, né? A tia Eliette continuou por muito tempo, o tio Davi, o esposo dela, né? E alguns outros pais que foram, assim, no caminho, tinham piedade da gente, né? E eu nos ajudando, mas eram pouquíssimos. A escala de trabalho dos pais era algo de dar dó.
Né? Porque a gente não tá falando, uma coisa é você cozinhar para você e para seus 2 filhos, outra coisa é você já cozinhar para seus netos que estão em fase de crescimento. Vai pensar em cozinhar para adolescente. E para piorar, os adolescentes ainda tinha lá não vou dar spoiler, mas eu acho que não tem problema falar, tem o garfo de ouro, né? E aí eles ficam, parece que disputa para ver quem come mais prato de macarrão. É assim, o normal é uma pessoa comer um prato de macarrão, num retiro as pessoas comem 3, né? Não sei se você lembra daquele aluno que chamava hambúrguer? Sabe por que chama hambúrguer? Porque a gente teve lá a ideia de num encontro, a gente entregou um hambúrguerzinho, porque o tio Carlinhos fazia hambúrguer na padaria, né? Então já foi mais fácil, assim, já trouxe meio que pronto os hambúrgueres, né? E o hambúrguer, ele pegou vários hambúrgueres, colocou no casaco, assim, e aí no meio da palestra ele tava lá comendo hambúrguer, né? Então, vários nomes, por exemplo, manteiga, lembra do manteiga? Manteiga. Por quê? Porque a qualquer momento a gente tá lá, né? Paz de Cristo, o manteiga já tava chorando, já em lágrimas, né? Então, assim, foi uma fase muito legal, né? Então vamos continuar aqui, vamos lá. Desculpa. Aí você trabalhou no Galois, você tá fazendo direito. Isso, fiz direito no E aí, tá, você ficou no Galois 1 ano. Trabalhei no Galois em 2005. Tá, e aí, depois você saiu em 2006, o que você foi fazer? Aí a Cida, que era secretária na secretaria do Galois, ela falou assim, Henrique, é importante, né, você tá fazendo direito, é importante você fazer estágio. Assim, abriu os olhos e falei, eita, é verdade, né? Ela, não, inclusive, tem uma mãe aqui de aluna, ela me deu o cartão, dona Renata Barbosa. Aí eu, vamos lá, deixa eu... O Chama me ensinou muito isso, né? Se fosse eu, em 2002, eu ia falar, tá, obrigado, como que eu faço, né? E tal. E o encontro, coordenar um encontro, me deu essa audácia do jovem, né? Então, volto a dizer que as palavras-chave são entusiasmo, ela é principal, né? Na cadeia, ela tá... cadeia de custódia aqui do Chama, ela é a principal. E a audácia, né, do jovem, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, eu acho que a grande diferença entre um jovem e um adolescente, né, porque o jovem é aquele que se dá, né, e o adolescente é aquele que só quer consumir. Só quer consumir. Nossa, que legal, nunca tinha pensado nisso. E essa audácia me fez assim, peguei o cartão e você falou, não, então eu vou lá. Eu não tinha... geralmente uma pessoa normal ia ligar, marcar um horário. Igual você já foi direto. Eu fui lá, bati lá, a doutora Renata tá aí, eu gostaria de conversar com ela. Você marcou horário? Quem é você? Não, eu quero um estágio. Assim, né? E eu acho que isso pode ou espantar alguns, e espanta talvez a maioria, né? Ou talvez agradar, e talvez uma do cinema pode se agradar com isso, né? Com o seu jeito. Gosto. Né? Enfim, e Deus vai abrir os caminhos. E ela te deu estágio. Isso. E você levou o cartão, falou, Cida me deu? Foi. Falei que a sua filha estudou no colégio, a Cida me deu esse cartão, pediu pra eu vir aqui, né? E aí eu abri as portas lá pra mim. Tá bom. Aí eu saí do Galois e comecei a estagiar. A vantagem, essa é a melhor vantagem de todas, era do lado do Galois da 902. E o centro do Chama ainda estava naquele Galois, porque muita gente ainda era do 1º ou 2º ano. Alguns eram do 3º, mas não sei se você lembra. No 1º ano, o pessoal daqui, dessa 602, sentia muita saudade de lá. Então, você pode ter certeza. Muita gente acabava a aula aqui e subia pro Galois. Porque sentia, foi uma disrupção muito severa, assim, né? Porque você tinha muitos amigos. Eu mesmo seria um desses. Se eu estudasse o 3º ano passou a funcionar, que trabalhava. E aí, assim... Era muito gostoso a tarde lá, porque a tarde parecia que era o Galois normal, assim, tava todo mundo do 3º ano tava lá também, né, então o escritório era do lado, era um edifício ali do lado do Galois, então eu tava, sempre quando eu ia, eu tenho que fazer tribunal na época, era aquele estagiário mesmo de carregar processo e tal, aí eu passava no Galois, fazia um tempinho ali, como tá aí, e o encontro, tá preparado, né, então dava aquele injeção de ânimo na galera e tocava meu trabalho ali também, né, então foi uma fase muito boa, assim, foi muito edificante. Eu quero saber da construção aí, porque eu quero entrar agora no casamento. No casamento, a gente falar de família. Boa, tá certo. Não, então, aí eu acho que a gente vai ter que dar um salto. Porque já falamos de espiritualidade. Eu falei quanto tempo, né? Eu sou casado há 8 anos, 6 meses, vou fazer 9 anos agora, em setembro. E eu conheci a Gabriela já tem 12 anos, né? Que, na verdade, assim, já a conhecia, mas os nossos caminhos se cruzaram de novo, há 12 anos atrás, numa festinha da igreja, lá sabe aquelas trezenas de Nossa Senhora de Fátima? Sei. Encontrei com ela lá. Na igrejinha. Isso, nas barraquinhas ali depois da missa, né? E começamos a conversar. Aí, essa parte foi legal. Aí eu nunca fui um rapaz assim muito, né? Eu não sei o que falar muito dessa parte, eu sempre fui meio tímido. Sabe vamos rezar? Quase isso, sabe? Quase isso. Não foi assim, vamos rezar.
Eu falei, cara, como que eu convido? Eu não sei convidar essa pessoa, eu gostei dela, né? Eu queria convidá-la para sair. Aí, o que eu convidei ela? Para ir para ação social, que a gente estava organizando aqui. Nesse Galoá já, lembra que a gente trazia 400 crianças para Sim, cá? até hoje a gente 10 faz. pula-pulas, né? Aquela bagunça, várias barraquinhas, aquelas balas. Se a Gabriela visse isso, que era assim, as mesas, era um negócio impressionante, que a gente pegava os sacos de bala, comprava aquelas balas da Irlã, e assim, uns 30 sacos colocava, era à vontade para as crianças saíam daqui pulando pelas paredes, de tanto açúcar que eles comiam. Era muito gostoso ver os ônibus chegando, chegava às vezes 8, 10 ônibus ali, né? E aquela criançada tudo descendo. A gente tem um vídeo, eu vou te passar esse vídeo, que é um corredor humano que a gente fez desde lá da entrada do colégio Sim. até aqui, quer dizer, de voluntários, alunos do colégio que ficaram aqui para se dispor, porque a nossa ideia era anjo por um dia. Então, qual que era? Se eram 400 crianças, pelo menos a gente tinha que ter 400, pelo menos, eu digo pelo menos, porque é uma criança com um adolescente, para levar, porque senão você fala assim, olha, criança, isso aqui é seu. Ela olha aquilo dali, mas não consegue entender, né? Não sabe que é de graça. Então a gente precisava de um adolescente para pegar e falar assim, agora vamos ali pintar rosto, agora vamos pintar no chão, né? O Domingos também ficava alegre, né? Porque a gente Super colocava, feliz. era uma bobina de papel pardo, assim, aí abria ela pela quadra Lá inteira. na quadra. E aí pegava tinta, e Pra aí, lançar. só que assim, dada a hora da brincadeira, os caras já estavam, eram uns baldinhos que a gente comprava com tinta guache, já tava pisando, já tava se pintando, né, o colégio, a quadra inteira ficava colorida, mas era muito bonito Tá, isso. então vamos falar da Gabi. Aí ela veio. Beleza, foi mal. Ela veio. Aí eu convidei ela para ação social, né? Não sabia mais o que fazer. Aí ela não veio nessa, porque ela já trabalhava na época, não pôde vir, né? Mas a gente começou, daí eu acho que surgiu assim, né? Vamos trocar mensagem e tudo mais. E aí começamos a nos falar e começamos a namorar. Isso há 12 anos atrás, né? E aí com esses propósitos, assim, ela já sabia que eu era um homem que queria namorar para casar, né? Sempre falei para ela que queria constituir família. Já brincava com ela, olha, eu vou ter uma Kombi a gente tem que andar cheia, né? Então estamos aí ainda abertos à vida, estamos com um beijo Vocês de estão clara abertos só, ainda? já tem tempo já, inclusive peço oração, né? Aham. Porque a gente tem feito várias novenas assim, né? Eu peço muito por Chiara Corbella, né? Eu tenho uma devoção por ela, Sim, a sim. história dela é maravilhosa, né? Eu tenho certeza que na vontade de Deus, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer, né? Meu irmão tá com 5 meninas, inclusive gêmeas. Então, assim, é muito Nossa, gostoso a mano. família, ver a família se juntando, os É. primos, o almoço na casa dos meus pais é uma alegria, né? E a gente quer trazer isso para nós também, né? Quer encher a casa, é muito gostoso. Tá, e quando você decidiu casar, como é que foi? O pedido de casamento foi. Pedido de casamento, você quer? O que você Eu quer quero saber? saber o seguinte, você namorou 4 anos. Não, namoramos 1 ano e meio. Só? Só. E aí você já falou, vou casar. Então, é porque na verdade, na época que eu tava namorando, eu tinha saído do trabalho para estudar para concurso. E aí eu falei, olha, não dá para casar sem estar trabalhando, né? Sim. Assim, não bate. E aí foi o tempo, o meu namoro foi o tempo que eu estive estudando, 1 ano e meio praticamente, né? E aí passei no concurso, mas eu também precisava de uma adaptação no órgão que eu tava, né? Entender melhor e tal. Então não foi assim, passei e já pedi em casamento, né? Tá. Passei e comprei aliança, sem ela saber. Tá. Né? Então tá. eu tenho prova, até foto assim, eu mostro pra ela, olha, quando eu comprei a aliança aqui, foi 2 meses depois do segundo salário. O primeiro salário foi a moto, né? Porque eu era apaixonado em moto também. Mas. Tem moto até hoje? Não, aí depois que a gente tem filho, né? Eu vendi a moto e comprei uma Kombi, né? Que era o sonho também. Eu falei, ó, casou, agora tem filho, então tem que encher a Kombi de filho. E você comprou literalmente uma Kombi? Literalmente uma Kombi. Um dia eu chego aqui com ela pra você ver. Você vai adorar andar com ela, né? Que vai ser com cheiro de gasolina, é uma beleza. Que cor que ela é? É branca. É Naquele branca. dia que a gente se encontrou na missa, eu tava com essa Tá com- Kombi, é? porque as crianças adoram andar nela, É. né? E aí esperamos um tempo, aí eu a pedi em casamento, né? A gente teve ali 1 ano e 4 meses de preparação do casamento, né? Que existe uma diferença entre o casamento, que passa, porque é uma noite, e o matrimônio, né? Então, na verdade, esses 1 ano, eles foram sim uma preparação do casamento, da festa, daquela cerimônia, que é muito importante, mas eu julgo que os 4 anos que a gente esteve entre namoro, noivado, né, são o tempo que a gente precisou para materializar o nosso matrimônio, aquilo que seria realmente homem e mulher, uma só carne, né? Então, foi um tempo de preparação que a gente fez direção espiritual juntos, né? A gente fez acompanhamento com o padre, foi muito gostoso e um bom curso de noivos. Isso, né, se eu posso te falar, hoje eu trabalho, te falei, né, na pastoral da família lá da Nossa Senhora da Saúde, e a gente vê o valor que tem um bom curso de noivos, né? Para evitar o padre Rafael,
você o conhece, ele já chega já no primeiro dia, a ideia é, eu quero acabar com esse noivado. Seja pelo casamento, então acabamos com o noivado para você se casar, né? Seja porque talvez daqui não tem futuro, e não tem mal nisso, né? Então, o nosso trabalho ali é de formação, são 12 encontros. Inclusive tem encontro de educação financeira. O que é pouco. É pouco? Não, ótimo. Que bom. Porque assim, eu pensava que você ia falar que é muito, Não, né? eu falei, Você tem razão. eu procurei o pároco lá do Padre Pio, porque ele lá tem muito, Mas o cochilar é excelente. Então, mas aí vai escutando. Eu falei, padre, deixa eu te contar uma coisa. Existem 2 sacramentos, é o matrimônio e a ordem. Para você se ordenar um sacerdote, leva aí 6, 7 anos. É uma excelente comparação disso, né? Agora, uma semana de preparação para casar, É. padre, tem que ser no mínimo 2 anos. Porque é muito sério, gente. Casamento não é união, fazer festa e lá não. É realmente saber qual é o propósito de uma união. Você tem que saber o que você vai estar indo fazer. E para saber disso, né, tem que conversar, tem que dialogar, Sim, que é a maior falha que você existe tem que ter hoje nos primeiro a casamentos. fundamentação dela, por meio da igreja, hoje por meio das leis. Você fala de educação financeira, aí depois você tem que falar de concepção, de criação de filhos, tudo isso. Tem que saber. Henrique, é outra coisa o viver um casamento, um matrimônio. E você sabe o que é interessante? A gente tem várias. Porque o trabalho tem que ser de forma muito lúdica. Inclusive, você citou a São Pio, a gente tem muita referência deles. Porque eles são, assim como a Guadalupe, diria que são as 2 paróquias que a gente, Nossa Senhora da Saúde, a Pastoral da Saúde, da Família na Saúde, pegou como referência essas 2 paróquias, que são excelentes. Na São Pio, os coordenadores, inclusive, são pais de ex-alunos seu aqui, né? E o encontro deles é em casas. Então, eles dividem pequenas células para já ir conhecendo, para quem sabe fazer um grupo também dali, né? Como se fosse um encontro de Nossa Senhora, que eles formam pequenos grupos, né? A ideia dos primeiros cristãos, né? Que se encontravam em pequenas células, Sim. né? As pequenas comunidades, como o neocatecumenato, né? E dali tocam, quem sabe, uma vivência com as mesmas dificuldades, já que a gente praticamente vai casar todo mundo ali na mesma época, possivelmente as dificuldades vão ser as mesmas, né? Mas a gente gosta de abordar vários assuntos que talvez a pessoa nem pense. Eu mesmo, quando eu fiz lá, a gente se colocou de forma lúdica ali numa brincadeira, que era assim, a troca de papelzinho, né? Então, eu tinha lá um questionário, né? Se algum familiar da sua esposa ficar doente, eu não vou falar o familiar porque se algum familiar da sua esposa ficar doente, né, você acolheria na sua casa? Eu pensei, não, minha esposa vai lá, né? Não. Só que eu não sabia que eu ia compartilhar essa resposta com a Gabriela. Então, gente, vamos lá, atividade de hoje, tá? Papelzinho aqui. Então, aqui, Gabriela. Aí eu olhei e falei, ai meu Deus do céu. Ferrou. Lascou, Hoje que termina. E várias coisas, por exemplo, os casais às vezes não conversam sobre conta. Como vai ser? É conta conjunta? Né? Como que a igreja ensina? Como que a igreja pede para que seja questão de, o que é meu, o que é seu, né? Como vai funcionar isso? O passado, o legado do patrimônio, tudo isso tem que ser bem conversado, né? E o momento para se conversar isso é, inclusive, especialmente no namoro. Então a gente tinha que ter antes, você falou muito bem, é pouco. Mas a gente tinha que ter uma preparação para o namoro também. Porque, de fato, no casamento as pessoas estão imbuídas muito na preparação da festa. Tem alguns cursos, né? Tem. O Rafa participou de um. Que legal. O CAT, né? Não tem o YouCat. Mas o YouCat não é especificamente para namoro. Tem um que é focado na teologia do corpo de São João Paulo II. Era esse que ele fazia. Que é muito bacana também. Né? Mas, assim, seria talvez um encontro, sei lá, um retiro sobre namoro, né? O que tem que ser? Tem que ter a questão da sexualidade, tem que ser trabalhado dentro do namoro, mas também a questão do diálogo, que eu diria que hoje, principalmente com vinda de meios sociais, de Instagram, WhatsApp, né? Acabou limitando muito a conversa mesmo, o tato entre as pessoas. A gente tem uma dinâmica que é bem simples, né? O casal se dá a mão e fica um minuto um olhando pro rosto do outro, assim, né? E é impressionante, porque você vê assim, parece que é uma eternidade entre os casais. Eles começam a rir. Mas qual que é a graça do rosto da minha esposa aqui, né? Da minha noiva, né? Ou eles começam a desolhar, assim, né? Fica constrangido, assim, fala, cara, não tem nada demais em uma troca de olhares, né? A gente participou das equipes de Nossa Senhora e nas equipes tem uma tarefa muito legal, isso a gente leva para nossa vida, que é o dever de sentar-se. Eles falam que pelo menos uma vez ao mês,
o casal tem que abrir mão de tudo, né? Deixa os filhos na casa dos pais, deixa, né? Contrata uma pessoa para estar ali com os filhos, mas para sair e para conversar, e é para conversar, não é dos filhos assim, vamos sentar aqui, eu e a Gabi. Ó, o Bento na escola. Não é para falar de escola, de filhos, de dificuldade, de problema financeiro. É para conversar o casal, né? Assim, é ter o trato do como você está, para o homem conhecer a mulher e para a mulher conhecer as necessidades do homem, né? Para eles compartilharem frustrações, medos, angústias, O que não sonhos, o gosta, que não gosta, essa, exatamente, né? O que tem incomodado, talvez, é. é exatamente essa oportunidade, né? Então, eu acho muito bacana esse dever de sentar, se a gente multiplica isso, porque é o mínimo. Eu não falei assim, já toda semana você vai ter que dispor de 4 horas do seu dia. Não, Seria o ideal, a gente não, trabalha no plano ideal, sim, seria. Né? Mas como a gente mesmo falou aqui antes, então, São José Maria Escrivá, é nas pequenas coisas, né? No pequeno trato. Poxa, eu tô fazendo aqui agora, eu tô passando a roupa da minha esposa, né? Cara, é para ela, vou colocar tudo de mim aqui nesse ato, vou fazer isso com amor, né? Porque é para ela, né? Então é transformar esse ato ordinário em algo extraordinário. então, eu costumo falar, costumo, né, sempre falo, que eu sou duas pessoas, porque eu sempre fui católica, que nem você, desde criança. Mas quando eu conheci o Opus Dei, eu mudei Eu completamente. também, mas eu acho que isso aqui é outro É podcast. Aqui outro aí vem umas podcast, 3 horas a gente falando, mas eu Mas também. só para Né? finalizar, porque eu aprendi na obra que o matrimônio, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Eu falei, e eu me lembro dessa direção, porque eu falei, mas Padre Milton, e eu? Aí ele falou, minha filha, se seu marido não reconhecer e não fizer para você, porque a gente está falando do entregar, do fazer, não é que você vira, é, de repente vamos pensar que a gente está falando que você é uma empregada do marido, não é isso. Mas você tem que se adiantar à necessidade, você tem que ter uma troca de fala, um desejar, um olhar, um muito obrigado, ou de repente antecipar realmente, providenciar uma roupa, passar uma roupa, como você falou. E eu falei, mas padre, e eu? Ele falou, minha filha, se ele não fizer, você fica feliz, porque quem te agradeceu, quem te recompensou foi Deus. Isso. Então, o matrimônio, gente. O matrimônio, Henrique, uma vez eu tive assim, na meditação, imagina o seguinte, se você fechar os olhos agora, o que que é o dia a dia, o dia hoje, seu como marido, tá? Tem filhos e tem a Gabi em casa. Você sai para trabalhar, você volta, você liga, você chega em casa. Então, o dia em pé é um bailar, é um bailar. Então você baila fazendo comida, arrumando a cozinha, limpando a casa, levando o menino na escola, para o dentista, conversando, trocando, tirando dinheiro para pagar alguma coisa. É um baile. E quando é que esse baile é coroado? Na cama do casal. Cama do casal é santa. Ninguém pode sentar. Altar. É altar. Exatamente o santo sacrifício. Eu ensinei isso para meus meninos, e aí, quando eles levavam amigos em casa, eu me lembro não, eu fiquei sabendo por eles falavam assim, ó, vocês podem ir na casa toda, Menos. menos no quarto da minha mãe. E até hoje, e até hoje. Porque já separei, continuo achando que o casamento, achando, não, tenho certeza absoluta que o sacramento, ele é algo santo, algo muito santo. Tanto é que eu consegui fazer a nulidade no meu casamento. E se eu arrumar alguém, eu vou casar. Eu vou casar. Entendeu? Porque o sacramento, gente, é um sacerdócio. É um sacerdócio. É uma coisa muito linda. Você, Henrique, ser privilegiado de ter duas almas para levar para o céu. 3, a esposa também, né? Três. E se Deus quiser, mais dois, mais quatro, mais, É. né? Então, assim, você é responsável por levar para o céu. Olha, é muito lindo o sacramento do matrimônio. E quantas pessoas falam assim, não, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo.
Ou se casa, não tem diálogo. Ou se casa, trai o outro. Ou se casa, agride, denigre. Quantos? Por quê? Porque não ensinaram o que é o matrimônio. Não foi ensinado. Então, quando eu falo assim que um curso desse tem que ser 2 anos, no mínimo, por que o padre precisa de 6 anos? E sabe o que é o triste do cinema? É ver que muitos casais não enxergam o que você está enxergando, talvez até pela sua vivência, pelo Não, que e Deus vão já te falar que eu sou permitiu. careta. Não, e vão procurar curso de noivo, Tabajara, às vezes em diocese de outro estado, porque aqui, pelo menos, não se permite mais nem catequese, nem curso de noivos online. A nossa diocese depois teve um tempo que, por conta da pandemia, obviamente, era necessário, se fez necessário. E teve ainda um lapso ali pós-pandemia, né, que a gente ainda estava numa zona nebulosa, então assim, ainda era permitido, existia a modalidade híbrida, mas hoje não é mais permitido, mas em outras dioceses é permitido. Então tem gente que busca outros lugares que fala assim, nossa, mas 10, 12 encontros é muito. Tem nenhum que seja só uma tarde, não. A pessoa quer meio que bater ponto, assim, sabe? Pensa, não, mas eu tô bem, olha, eu vou casar, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não, eu sei, eu sei, gosto, exatamente. eu gosto dela, eu amo, né? Aí você pergunta besta, às vezes, assim, qual que é a comida preferida dela? Ela gosta de tudo, né? Não, peraí, tem que realmente conhecer, Tem. né? Eu concordo muito com o que você falou com relação à cama, e eu ainda amplio um pouco. Outro altar do casal é a mesa. A mesa. Como é bom os momentos, assim, de poder sentar e confraternizar olha a pra você ver, família. o que é a mesa? A palavra. Isso. A palavra. Tanto é que o altar e o ambão estão no mesmo, hoje em dia, com a reforma, estão no mesmo patamar. Mesmo patamar. Porque a celebração da palavra, a celebração da Eucaristia estão no mesmo nível. Né? O matrimônio é uma Eucaristia. Gente, é muito lindo. É muito lindo. As coisas de Deus são maravilhosas. Henrique, a gente vai parar aqui. Tá bom. Porque nós temos agora que falar de educação dos filhos, porque a gente falou mais ou menos do matrimônio, né? De como é que é formado, preparado, mas agora você tem filhos e nós precisamos de falar de educação de filhos, que é uma das propostas do Mais Família Educação. E isso faz parte também a educação, né? Buscar a escola, buscar os recursos para bem formar o filho, né? E depois nós vamos falar sobre que é a educação das crianças. E tem mais um assunto que eu queria entrar com você, que eu não estou lembrando. Eu não estou lembrada agora, mas depois eu te falo. Mas fica um próximo encontro, tá bom? Beleza, com certeza. Pra gente. Muito obrigada. Obrigado agora, você pelo eu convite. queria que você mandasse uma mensagem para os jovens, para os pais, com base na sua experiência, na sua história de vida, em tudo que você significou. Um menino tímido, né? Que realmente se tornou não um flash, mas uma luz iluminando muita gente nessa Brasília, né? Obrigado. Né? Iluminou os jovens, iluminou e hoje ilumina como um marido, né? E mulher, um casamento, ilumina os filhos, ilumina o trabalho, né, Henrique? Você tem falado do trabalho, Henrique. Como é viver santamente no trabalho, né? Uma vez que você vive no Opus Dei. Faz lá uma mensagem. Primeiro, eu queria, mais uma vez, reforçar o agradecimento, o carinho, saiba que é mútuo, é o carinho que eu tenho por você, pelo que você representa. No início aqui a gente estava falando como é bom ter dentro de um colégio um norte, um ponto, né? E aqui sempre foi, desde do meu tempo, era do Ciné. Qualquer problema, vai no Ciné, né? E você continua mantendo. Eu sei que há muito custo, há muito suor, né? Talvez noites mal dormidas e muito joelho no chão, principalmente. Muito joelho no chão. Né? Então, cansei de entrar na capela, como eu já te falei. Desculpa voltar, eu peço desculpa também pelo tempo, mas tem uma coisa que eu não falei, que era, ia lá, a gente rezava, ia na missa, mas às vezes eu entrava na capela e via a Senhora e a Dona Jesus rezando Mil Ave Marias. Eu achava aquilo um absurdo. Hoje a gente reza o rosário com o Frei Gilson, né? Eu achava que, meu Deus, essas mulheres são loucas, Mil Ave Maria, meu irmão, acaba até a voz, assim, né? Mas era joelho no chão e era
E a Adoração. adoração e Adoração de como madrugada. cerco de Jericó, você fazer cerco de Jericó, assim, É, né? Como aquilo, assim, é o que eu te falo, é a semente jogada, né? Que talvez só lá no céu Deus vai te mostrar verdadeiramente todas as várias sementes que você já jogou e todas as vidas que de alguma forma, direta ou indiretamente, pelo seu exemplo, né? Pelo seu testemunho, você conseguiu aproximar mais de Deus. Então, por isso eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de falar também com vocês, pais, mães que nos acompanham, famílias, né, adolescentes também. E a mensagem disso, né, é bem simples, assim, eu já vou fazer a referência a São José Maria Escrivá, tem uma mensagem de Suco, né, que é um livro dele, que eu gosto muito, eu sempre levo isso também nas oportunidades que eu tenho de falar com os pais, né, porque às vezes a gente olha assim no horizonte e pensa que é só lá longe, né, onde se encontra o céu e a terra, né, que de fato é ali que é o céu, né, o horizonte onde a gente encontra Deus, né, mas na verdade esse horizonte, esse encontro se dá aqui nesse plano, né, onde tem o coração daqueles que amam, né? E o seu filho, a sua filha amam a Deus, né? Então transforme, né, a sua casa num lar luminoso e alegre, né? Traga vida à sua casa. E para isso você precisa de tempo, né? Que é o nosso grande ativo. Talvez também seria um objeto de uma nova conversa aqui, né? Talvez exatamente. É. demandaria muito tempo para a gente falar sobre tempo, mas sim, hoje eu acho que o maior ativo que mais custa aos pais, né? E talvez a reclamação que você mais, mas eu não tenho tempo né, para fazer dever com meu filho, eu não tenho tempo para fazer isso, né? E eu falo, assim, a gente tem que ser o senhor do nosso tempo, né? Eu gosto de uma brincadeira que o Padre Pedro, meu diretor espiritual, fala, ele cita o Banco Bamerindos, né? Todo mundo lembra daquele jinglezinho, né? O tempo Sim, passa, sim, o tempo voa e a sim, poupança sim. Bamerindos continua numa Continua. boa. Só que o Bamerindos faliu, né? E talvez a gente está colocando, depositando tempo no trabalho, pelo status, pela recompensa financeira, tempo Não, em para arrumar prover outros o empregos, bem aos o filhos, que é o maior paradoxo, né? não Eu vejo é, pais falando assim, não, que eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que pagar babá, não sei o que. Cara, e levar para deixa, Disney, e levar para Disney, e trocar de carro. né? Enfim, valorizar aquilo que não passa, aquilo que não vai falir. O Banco Bamerinos faliu. Então, se você trabalhou para colocar sua poupança em algo que passa, né, a certeza que a gente pode dar como cristãos, como pessoas que acreditam na palavra de Deus, é que tudo isso será levado, né? Maria se preocupou com o que não lhe será tirado, com a melhor parte. E aí, qual que é a sua melhor parte, né? Talvez é o tempo de qualidade com seu filho, né? Uma brincadeira no tapete de casa, simples, né? Eu e o Bento, a gente gosta de brincar com a petequinha que ele fez na escola, que é um paninho com um jornal dentro. E assim, a nossa brincadeira de horas. E é tão simples. E ele gosta tanto. E isso vai trazer uma memória afetiva para ele. Assim Para como eu tenho sempre. coisas com meu pai, de pequenos momentos, né? Que meu pai depositou o tempo dele, né, abriu mão do tempo dele, que ele podia estar fazendo as inúmeras coisas que um adulto tem que fazer, né? Para dar o tempo para uma criança. Né? E esse tempo valeu. E vale até hoje. E não faliu. Né? Pelo contrário, se multiplicou. Porque o que eu aprendi com ele, hoje eu multiplico com os meus filhos. Então, se eu posso deixar uma mensagem é essa, né? Depositar o nosso maior ativo, que é o tempo, né? Com muito amor, naquilo que não nos será tirado, que são os nossos filhos, né? O amor conjugal, a nossa esposa, a nossa família. Exatamente. Obrigado. E os amigos, né, de volta. Também, exato. Tem uma outra fala do Monsenhor Escrivá que está em Caminho, que você ao passar pela vida, a vida é como um túnel, que você ao passar por esse túnel, que você deixe marcas nesse túnel. Deixa rastros, como Deixa, ele fala. Exatamente. né? Porque tem pessoas que passam, não deixa nada, né? Ele fala que a nossa vida não seja estéril. Ser forte, deixa rastro. Deixa rastro. É isso. Coragem. Coragem. Sempre isso. Muito Deus te pague. Obrigado, obrigado. Que Nossa Valeu. Senhora te Um prazer estar abençoe, aqui. te cure. Amém. Sempre, né? Te cure Boa sempre. quaresma pra gente também. Pra né? gente, Vamos viver bem esse exato. momento. Eu tô fazendo minha quaresma bem diferente dessa vez. Com coisas pequenas. Mas é assim. Com coisas E pequenininhas. talvez elas são as que mais custam. A perseverança nas pequenas coisas, nas pequenas né? coisas. Eu falo muito na minha turma de perseverança, inclusive, eu gosto muito desse nome, né? Porque não é obrigatório a perseverança, a primeira comunhão e a crisma a perseverança não. Então quem tá ali porque quer. A perseverança é a última pedra. Né? Porque começar a ser beginner é para todos. Agora, colocar a última pedra é para os santos. Então,
colocar a última pedra na disciplina das pequenas coisas é para o É. Santos. Então, aproveitando aqui, deixa eu fazer um registro, tá, gente? O Henrique e eu vamos iniciar uma formação presencial para os pais, tá? Aguardem que nós vamos convidar vocês para participar. Nós vamos começar lá pelo Le Petit, porque é importante a gente trabalhar com os pais de filhos pequenos, porque a gente tem muito que ajudar vocês em dicas importantes, né? Formação importante, para bem formar o filho, como você falou, para deixar marcas, porque o que marca realmente é até os 9, 10 anos de idade. É. Depois só repete, Isso né? mesmo.